Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de pura nostalgia. Estou aqui com meu papai, com a minha filha Yuna aqui ao meu lado, né, Yuna? E hoje é um vídeo muito especial, onde meu pai vai contar mais uma história que passou aí pela sua vida, mais um acontecimento, um relato da sua história tão rica em detalhes e tão importante também para as novas gerações ouvirem, né? Saber um pouquinho do passado, de como eram as coisas. Eu vou perguntando, ele vai contando, lembrando que são fatos reais, verdadeiros do meu pai, que está aqui à minha frente, né, pai? Tudo certo? Tudo certinho. Então vamos começar. Eu queria que você contasse aquela história do pão, que você já contou várias vezes pra gente, mas acho legal a gente registrar. Como que é essa história do pão? Quando que aconteceu? Quantos anos você tinha? Você lembra o ano? O ano exatamente eu não me lembro. O que eu me lembro é que em 1935 eu nasci na cidade de Avaré. E lá eu vivi 5 anos. Quando completei 5 anos, nós mudamos de lá para a cidade de Tatuí e depois para a quadra. Bom, os meus primeiros 5 anos se passaram na cidade de Avaré. Então, eu me lembro que desde os meus primeiros anos de vida, eu já era um menino muito travesso, muito ativo, muito peralta e acidentado também. E minha mãe não se importava muito, dava total liberdade para eu viver bem à vontade. Tanto é, considerando assim, era natural que fosse acontecer muitos acidentes, muitos obstáculos no meu dia a dia. Eu não parava, eu era elétrico e então muita coisa aconteceu. Mas, quanto ao episódio do pão, à tarde, minha mãe, eu devia ter uns dois ou 3 anos, ela pedia para eu ir comprar pão na padaria. A padaria ficava a umas 3 quadras da casa onde nós morávamos. E numa tarde, quase na hora do café, ela pediu para eu ir comprar um pão, que era o chamado pão d'água, e um pão grande, que era chamado de mandi. E a gente, na nossa família, tinha lá, nós éramos em 3 filhos, 3 crianças, bastavam daquele grande, daí ia cortando as fatias, etc. E naquela tarde que ela pediu, o céu estava todo encoberto de nuvens grossas, prometendo um forte temporal. Mas minha mãe não se importava se ia acontecer alguma coisa
é, no caminho, se eu fosse comprar o pão, e eu fui. Fui, só que quando voltei, caiu um forte temporal com enxurradas fortes e eu estava voltando para casa. Mas a chuva era tão pesada, eu tão pequenino, miudinho, mas elétrico, reinei de ir subindo pela enxurrada, por onde corria a enxurrada. Quando eu cheguei, eu com o pão debaixo do braço, e aquela chuva pesada caindo, era enxurrada, e eu andando contra aquela enxurrada forte. Quando cheguei em casa, não tinha mais pão, derreteu o papel, derreteu o pão, e só cheguei eu ainda com vida. Mas parece que não, eles não se importaram muito, porque Não. isso aí era comum, Entendi. episódios dessa natureza que ocorria comigo. Tá Essa certo. é a minha história. Ah, eu gostei bastante. Nós vamos gravar, pessoal, outros vídeos com outros episódios reais, verdadeiros como esse. Nós estamos numerando, né, pai? Os episódios. E são muitas coisas, né? Muitas histórias, muitos relatos de acontecimentos até históricos que aconteceram na vida do meu pai, que hoje ele tá com 87 anos. Então tem muita história para contar. O mês que vem vou completar 88. Então praticamente já tem 88 já. 88, já conto 88. Então tem muita coisa. Fiquem ligados aí nos vídeos e eu espero que vocês continuem gostando. Pai, quer falar alguma coisa para se despedir aqui no vídeo? Quero agradecer o interesse de você ter essa ideia de registrar um episódio ocorrido há mais de 80 anos atrás. Sim. Que se você não registrar, vai ser um passado que vai ser passado e ninguém vai se lembrar mais. Mas agora está aqui registrado. E em se tratando de passado, tudo é importante. As novas gerações, principalmente da família, devem tomar conhecimento para ver, ficar sabendo como que a gente era educado naquela época. Verdade. Despreocupadamente, quanta coisa aconteceu na minha vida. Essa aí é uma delas, que terminou tudo bem. É verdade. Mas sem o pão, né? Sem o pão, chegou sem o pão, importante lembrar isso. Mas é isso, pai, eu acho que isso é de uma riqueza enorme. Eu acho que o que você falou para as novas gerações é um grande registro. E para que as pessoas possam, não só da família, mas nós mesmos, né? Compartilhar isso com outras pessoas, porque é tão bom a gente poder ter essa lembrança, relembrar, vivenciar tudo isso, refletir sobre o passado, né? Fazer uma comparação com o presente. Isso, então, é importante porque vai ficar vivo, vai ficar aqui registrado para quem quiser assistir, né? Reassistir. Então, eu agradeço muito, pai, de você estar contando a sua história pra gente. Muito obrigada. Tchau! Você quer falar tchau? Tchau, pessoal.